Já estamos on? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Ideal. Hoje o assunto vai ser gamer, isso mesmo. Hoje a gente vai misturar tecnologia, inovação e muita nostalgia. Então, para você aí que gosta de gamer, que está nos acompanhando, mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje estamos aqui com Márcio Santos, certo? Muita gente não conhece, mas vai conhecer agora quem é Márcio Santos. E eu te pergunto, quem é Márcio Santos? Muito boa noite a todos. Márcio, professor, educador, tá? Nerd, gamer, né? Curioso na área de game, mas assim, aquele que empreende para poder ver o benefício dos outros, né? Assim, em questão da diversão, né? Então, esse é Márcio Santos, essa pessoa é Márcio Santos, né, Paulo? E aí, estamos aí, né? Legal, Márcio. Márcio, me diz uma coisa, como foi que surgiu essa ideia de empreender com games? Tem alguma coisa que remete à sua infância? Você pode nos explicar? Paulo, o que aconteceu foi o seguinte, eu acompanho muito o Museu do Videogame. Eu fui a 5 edições aqui em Salvador, em shoppings diferentes, tá? E aquilo me despertou o interesse de eu trazer isso para a educação. De que forma? De forma de experimentar, de forma da pessoa se conectar, de forma de a pessoa entender, ver, conhecer algumas edições de game que eles nunca viram, ouviram os pais deles falando, fazer a nostalgia de forma de diversão. Então, assim, quando eu, de certa forma, vi isso aí, entrei em contato com o pessoal falando, nós fazemos para evento de shopping e tal. Eu tive a ideia, falei, pô, eu vou fazer isso para um evento de escola, né? De escola, e aí, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou levar os games para a escola? Então, assim, eu, de certa forma, tive esse insight, né? E aí eu fui e conversei, escrevi o projeto, pedi ajuda para a inscrição do projeto e tal. E aí eu fiz o projeto e levei para a escola. Quando eu levei o projeto para a escola, aí o pessoal, não, vamos ver, vamos entender como funciona isso aqui. É só jogar por jogar? Eu falei, não, é jogar para educar. Ele vai conhecer, ele vai trabalhar, ele vai ver, ele vai ter um momento de diversão, ele vai ter um momento de nostalgia, ele vai ter um momento de entender como funciona o game. Ele vai ter esse momento. Então, assim, foi vendo isso, né, que eu tive essa ideia. Tal, aí eu passei com alguns colegas meus, o Alan Rios, que de certa forma me ajudou muito no projeto. Tive os colegas também que encabeçaram esse projeto também, de sentar e vamos fazer acreditar. E é um projeto que eu acredito, né? Levar o game para a educação, trazer o game de uma forma bem lúdica, né? Para utilizar ele como uma forma muito eficaz, muito legal para educar, entender e fazer, entendeu, Paulo? Entendi. E você já empreendia? Conte um pouco isso, ou isso aí foi o primeiro, isso que despertou o empreender em você? Na verdade, assim, eu já empreendia como consultor técnico, né? Em informática, fazer algumas manutenções e tal. Só que, assim, o game, ele partiu de uma infância minha, tá? Que eu sempre gostei. Quando eu tive meu primeiro videogame lá em 94, foi um Atari, e aí o que aconteceu? Eu, basicamente, montei isso aí me despertou. Então, eu tinha aquela questão do brincar e educar. Eu falei assim, o que é que isso vai me trazer para pensar? E eu fui pensando, na verdade, durante esse período todo, tal, na hora de montar. E fui crescendo, jogando, enfim, sempre com aquela questão de jogar por esporte, para entender melhor e conhecer o jogo e ver assim a evolução. E hoje eu olho para isso, tá? E vejo que, por exemplo, houve uma evolução no game. Eu quero trazer isso para a educação. O que é que eu tinha antes? O que é que eu trago para depois? E o que é que eu posso montar, de certa forma, que possa as pessoas pensarem, refletirem, fazerem e acontecerem assim, de forma bem lúdica mesmo, Paulo, essa questão. E Márcio, quando você. Tem quanto tempo que você teve essa ideia e começou a colocar em prática? Bom, um ano atrás. A ideia surgiu em janeiro, eu estava de férias em janeiro, e aí, na verdade, assim, ela surgiu em janeiro do ano passado, tá, de 2024. Porém, Paulo, na questão
de me incomodar, como eu queria fazer, tinha um tempo antes. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? E eu já tinha levado o game para a escola, onde eu dou aula, para a instituição que eu dou aula e tal. Então, assim, mas de uma forma mais assim, vamos trabalhar isso aqui, mas de uma forma bem lúdica, vamos divertir. Só que hoje eu vejo assim que a diversão pode se tornar uma coisa bem mais palpável. Por exemplo, jogar um game para transformar isso aí em uma planilha Excel, por exemplo. Ela é bem interessante, porque eles começam a entender o Excel, que é dado, são dados, na verdade, com o conteúdo que ele adquire, né, no game. Então, é muito interessante, muito plausível ver eles entenderem e ter aquela dimensão. Eu tive uma matéria na faculdade, quando me formei, chamado Interação Homem-Computador. Ou eu falo Interação Homem-Game. Né? Sim. Ele interage com o game, ele se diverte, mas ao mesmo tempo ele vai estudar aquilo ali. Então, assim, eu tiro aquele medo do maquinário, do pessoal, por exemplo. Não é que eu tire, eles mesmos tiram. Então, eu falo, a fobia tem que ser enfrentada, né? Então, assim, eu faço com que eles entendam que isso aí, né, é uma coisa que ele pode interagir. Então, ele vai interagir, vai jogar, vai pegar aqueles dados, anotar e transformar isso aí em dados concretos. Eu falei, poxa, o Paulo jogou, pontuou 1.000 aqui. O Jefferson jogou e pontuou 3.000. Quem desses aqui é o primeiro a colocar? Então eu faço eles entenderem isso aí. É uma interação muito interessante, é uma interação muito, como é que eu falo, legal, assim, a aula flui e assim não deixa aquela questão monótona, só de, no caso, aula, né? Mas no caso, assim, também levar o projeto para que eles passeiem também naquela questão. Vamos montar hoje um cenário de game retrô para que vocês passeiem dentro disso. Eu acho muito legal essa interação, Paulo. Legal. Agora, a gente estava conversando antes de iniciar, você falou que tem videogame da época de 50, 80. Como foi para você, né? E como é até hoje, né? Conseguir essas relíquias, né? Rapaz, é interessante, rapaz, porque assim, eu fico brincando, eu sou o Indiana Jones tecnológico, né? Que eu vou caçar relíquia, coisa bem antiga. Eu, às vezes, Paulo, hoje eu tenho uma gama de grupos bem maiores no WhatsApp, que eu fico vendo lá, peneirando games que estão em caixa, bom conservado, com cereal que a gente fala cereal batendo, que é o cereal junto com a questão do aparelho, combinando com o manual. E o que acontece? Eu fico garimpando isso aí, eu fico olhando, falei, isso aqui me interessa. Estou com grana livre, tô com isso aqui me interessa, então eu vou lá e adquiro. Fora também tem pessoas que também, assim, amigos meus colaboraram, por exemplo, eu tive doações, alguns foram doados. Teve o Emerson que me deu um Atari, Emerson, um grande amigo meu, também professor também de segurança, me deu um Atari. Teve o Robson que me deu, um amigo meu de infância que me deu um Xbox, né? E aí ele foi entrando dentro do conceito. Outros amigos, Luiz me deu um controle de Atari, enfim, teve muito disso aí. E o que aconteceu? E aí eu fui captando. Alguns eu comprei realmente, tá? E aí eu fui juntando, foi tendo essa ideia. Outros realmente foram doações de pessoas que acreditam nesse projeto. Que ele fala assim, poxa, mas é uma coisa que eu nunca vi inédito. Porque você ouve feira de game, mas você não ouve game retrô para educação. Eu nunca vi ninguém empreender para educação. Ele fala assim, eu estou fazendo isso aí. Sim, tá? sim. Eu quero que as escolas enxerguem hoje que gamificar já é uma coisa que já se faz há muito tempo. Tá? Não, eu falo gamificar, não gamificar o jogo eletrônico, mas gamificar também um jogo de tabuleiro. Por exemplo, você jogar um Ludo, uma Dama, um Gênios, que é da década de 80, tá? Que o professor Sandro, que é amigo meu lá do Senac, tem. Cara, ele é uma coisa assim que as pessoas interagem. Muita gente, às vezes, nem tinha, Paulo. E aí, o que acontece muita gente não tinha o Gênios naquela época. Tá? E hoje ele pode ter. Muita gente não jogou o Super Nintendo. Muita gente hoje pode jogar. Então, assim, eu levando isso para a educação é muito legal, assim, tendo aquele tempo, botando um dia todo para fazer isso. É muito interessante, tá? Recentemente eu estive na escola lá em Lauro de Freitas, tá? Em Capiarara, é uma escola bem na zona rural de Lauro de Freitas, em que uma criança olhou para mim e disse assim, poxa, eu nunca joguei, eu nunca nem vi um Xbox de perto. E aí eu falei assim, poxa, é mesmo? Eu falei, tio, eu nunca vi, eu posso jogar, posso pegar? Eu falei, pronto, é seu, pegue. Então, assim, realmente satisfatório ver uma criança do tempo de hoje
poder fazer isso, jogar um Atari, jogar um Super Nintendo, um Mega Drive, que é a minha paixão, o Mega Drive, porque eu tive um Mega Drive com 14 anos, 16, e eu adorava jogar com o ter botão. Hoje é muito mais fácil, você tem uma inteligência artificial rodando e tal, mas ali era o jogo por jogo, né? Sim, então, sim. assim, era a diversão também, nós tínhamos aquela tecnologia na época. Eu quero que eles trazer eles para pensar um pouco na questão de o que eu tinha e o que eu tenho, né? Hoje, o que eu posso fazer, né? Entendi. Entendeu? E qual foi a sua maior dificuldade, né? Quando você começou a fazer essas coletas aí, que você considera assim, até hoje, você ainda encontra, tem alguns, por exemplo, algum equipamento que você ainda não conseguiu e você quer muito? Rapaz, tem alguns ainda que eu tô caçando. O pessoal fala assim, pô, você vai atrás? Eu falei, vou. Tem alguns que eu tô procurando, Sega Saturno, que eu ainda vejo assim alguns locais, mas CD, né? CD, né? é CD, tem um Dreamcast que é da Sega, que foi o último videogame da Sega lançado, inclusive, Paulo, foi o último videogame da Sega lançado, foi o Dreamcast. Tá? Depois dele a Sega ela entrou em falência e tal. Ela voltou com uma coisa até que com algumas coisas aí, mas assim, ela entrou mesmo em declínio. Porque depois veio a Sony, ela veio galgando algumas coisas também, aí, de certa forma, ela expandiu o mercado dela. A Xbox com a Microsoft, né? O Xbox tal, veio também galgando muita coisa. Mas assim, tem videogames que eu ainda quero, tá? Tem hora que eu busco um Atari de madeira, cara. É mesmo? De madeira. Frente de madeira é uma relíquia muito grande. Isso original mesmo? O original. De madeira, às vezes eu encontro, mas assim, os colecionadores pedem muito caro, né? 5, 6 mil reais. Então assim, eu falei, poxa, isso aqui não dá pra fazer. Né? Ainda não dá pra fazer isso aí, e não vou fazer, né? Eu falo assim, o projeto não viabiliza essa questão, né? Ele tem que trazer uma coisa, mas tem que trazer uma coisa mais palpável. Por exemplo, recentemente eu comprei 2 Mega Drive 3, né? E assim, ele tem a versão para pegar o Sega CD, que na verdade o Mega Drive Sim, se botava acoplava, né? Isso, pá. Aí sim. você transformava ele no Sega CD, que o Mega Drive foi um dos aparelhos que mais teve acessório. Sim, sim. Sega X32, adaptador para Master System, o Sega CD, enfim, teve muito acessório, muita coisa. E o Sega CD também é outra coisa que eu queria, porque engraçado que você me perguntou se eu tenho essa questão ainda que não achei. Eu lembrava que eu ia aqui no Shopping Guatemi, nas Americanas, eu ficava babando. Tinha um Sega CD, eu falei assim, ainda vou ter um desse. Na época passou, Sim. outras prioridades vieram, enfim. E aí o que acontece? Eu acabei não comprando, enfim. Aí hoje, eu vejo o pessoal vendendo, é uma relíquia. E achar ele em caixa, achar ele bem estado, é a minha maior dificuldade de achar. Então, mas assim, acha, tá? Eu acho. Eu tenho lá, por exemplo, o Super Nintendo, que eu falei, pô, isso aqui é intocável, é uma relíquia e tal. Eu tenho um Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês. Esse aí eu arrematei num leilão, cara. E foi muito engraçado, porque eu tinha perdido um Super Famicom num leilão primeiro, e eu arrematei ele depois. Né? Outro lá depois. O cara falou assim, tem um leilão correndo lá, e até hoje corre, e tal. Então o leilão era online, e eu arrematei, e chegou lá em casa bonitinho, na caixa, no isopor, com manual, tudo original. Falei, aí o pessoal fala assim, poxa, esse daí é relíquia. Eu falei assim, isso aqui é invendável, né? Essa palavra não existe, estou inventando agora. Não vou vender isso aqui porque isso aqui é uma relíquia. Então assim, você pegar o game para educação, Paulo, e dizer assim, olha, aqui é um americano e aqui é um japonês, e é a mesma coisa, rodando, o que muda layout, a estrutura, enfim, é muito legal. Então eu faço esse raciocínio. O empreendimento é para esse raciocínio, essa visibilidade deles, enfim, né, Paulo? Você associa sempre, né, quando eu vejo você falando, o gamer junto com a educação. Sim. Certo? Qual a importância cognitiva e emocional para as pessoas? O que você podia dizer sobre isso? Pronto, assim, Paulo, primeiro ponto, quando eu trago isso aqui, é porque assim, é levar para eles conhecerem. Tá? Eles conhecerem, fazerem, entenderem e se emocionarem, ver assim, poxa, eu tô trazendo o game, por exemplo, Super Nintendo, que meu pai jogou e eu tô tendo a oportunidade de jogar. Eu nunca teria essa oportunidade de jogar. A segunda é fazer com que eles, através do jogo, produzam algumas coisas. Por exemplo, o que o jogo me trouxe? O que vai me ajudar a pensar? Qual é a coordenação que eu vou ter com isso? Tá? Qual é o intuito que eu vou ter no futuro com isso? Isso aqui vai me levar ao quê? Tá? Porque para mim me levou a várias questões. O raciocinar,
o fazer, o entender, o buscar, o aceitar a perda, porque assim também o perder é do jogo. Então, se você joga, você pode ganhar ou perder. Sim, Entendeu? perfeito. Então, assim, e me fez também um raciocínio muito mais plausível para hoje. Então, assim, o entender mesmo. Então, fazer isso é muito interessante, a fim de eu realmente fazer com que eles entendam que não jogar não é só diversão, não é vício, mas também é educacional. Né, Paulo? Porque hoje também, né, a gente está na era de celular, hoje os jogos, né, você vê que tem discussões sobre isso, inclusive, né, se os Sim. pais devem ou não deixar certo tipo de jogos. Sim. Você acha que até que ponto o jogo influencia, sei lá, na mudança de caráter de uma criança, por exemplo, que ainda está em formação? Quando se torna vício. Eu acho que tudo tem que ter um ponderamento, Paulo. Por exemplo, quando eu jogava com meus 14 anos, fui 14, 16 anos, quando eu comecei a ter videogame, tá? Porque assim, minha mãe não podia comprar, e aí eu ficava olhando o do vizinho, jogando, aí eu falava, poxa, isso é legal, tal. Tá aí um videogame que eu também quero, é o Top Game, que eu via muito naquela época, que é um clone da Nintendo, né? E aí ele jogava lá Tiger Head, que é um jogo de helicóptero, cara. Ficou muito na minha mente isso aí. Né? E aí eu jogava Tiger Rally lá e tal. E aí o que acontece? Só quando eu adquiri meu game, eu tinha um tempo para estudar, tinha um tempo para fazer. Se minha mãe, naquela época, me dizer assim, olha, tá na hora de desligar. Eu acho que o game ele influencia negativamente quando se torna vício, quando aquilo passa a ser vício, quando aquilo passa a não ter controle. E você percebe, e você não percebe que já está sem controle. Tá? Eu acho que quando você cansa, quando você põe controle, põe uma margem nisso aí, eu acho que isso é muito plausível, é muito legal. Né? Você tem uma margem, tem um contato, tem uma disseminação, enfim, Paulo, nessa questão. Então, assim, se torna prejudicial quando se torna vício. Então, assim, hoje com o celular, você tem games online o tempo todo rodando. Que você fala assim, mas se você acha legal, acho, mas assim, pra mim eu gosto daquele do cartucho que eu botava no lugar. Porque ali eu podia chegar, tiro o cartucho e acabou. Então, assim, era um tempo que a gente tinha. Tempo de locadora de game, por exemplo. Que, enfim, que você locava uma hora e acabou, seu tempo acabou. Entendeu? Você saía. Entendeu? Então, assim, então aquilo muito era limitação. Tá? Então, para mim, isso foi muito gritante em minha vida, foi muito latente, tá? Na minha vida. Legal. Agora você é pai, não é? Sim. Pronto. Como você conseguir impor esse limite nos dias de hoje? E outra coisa, os games antigamente, na minha opinião, né? Se eu estiver errado também você pode me corrigir. Eu acho que ele era muito mais educacional até, na minha opinião. Não sei se eu estou errado, pelo menos até a minha geração. Hoje eu acho que até ultrapassa certos limites. Como é que você enxerga isso? E como impor esse limite hoje para uma criança, por exemplo? Olha só, eu e meu filho, por exemplo, quando nós jogamos lá, ele aprendeu a ter limite por causa de mim. Tá? E assim, impor o limite de eu fazer. Então, hoje, como ele está estudando, ele está na faculdade, agora começou um trabalho, enfim, ele agora não tem tempo. Ele tem um PS2, um PlayStation 2 em casa. Entendeu? Quando ele vai lá em casa, a gente joga o 4, o 3, o 5, o Super Nintendo, o Nintendo Wii, o que ele vai escolher. Então ele sabe assim, pai, hoje eu quero jogar, hoje eu não quero. Então ele me vê na questão, eu falei, olha, não dá. Não dá para jogar hoje, a gente não vai jogar, a gente vai fazer outra coisa. Então, eu acho assim, o limite de impor, Paulo, hoje em dia é muito complicado, tá? Porque se você impõe aqui, você sai na rua, o colega tá jogando, deixa eu jogar aqui também. Sim. Entendeu? E aí você vai passar a jogar ali. Então, assim, eu acho que fica muito nessa questão, entendeu, Paulo? De você educar mesmo. Então, quando eu falo assim, olha, nós temos 30 minutos para aprender isso aqui, para jogar, eu falo isso dentro de sala de aula, ó, vamos jogar aqui, nós temos 30 minutos, vamos pontuar, vamos fazer disso aqui uma planilha, nós temos 1 hora, tal. É um limite que eu estou dizendo a eles. Então, assim, eles têm que planejar essa questão, porque eu educo para o trabalho. Um curso é um curso profissionalizante, é para o trabalho. Então, a educação, ela vem de casa da limitação. Tem gente, aluno meu, que novo hoje, que eu me surpreendo. Ele chega lá, professor, eu tenho um tempo para ler, eu tenho tempo para isso. Eu falei, que legal, eu também tenho um tempo para isso. Porque ele fala, mas como você faz tanta coisa, não tem tempo? Eu falei, opa, eu faço muita coisa, mas eu tenho tempo para ler, para sair, para ir no cinema, para poder passear, entendeu? Então, assim, é um limite que eu me imponho. Eu faço, e tem que começar de você mesmo. Tá? Claro, minha mãe, ela impõe limite. Olha, ela não impõe limite.
Ela outro dia tá lembrando, pô, você chegava em casa e ia logo fazer o dever. Eu falei, para ficar livre. Para ficar livre. Para poder eu descer para a rua para brincar com os colegas. Então, eu passava a ver essa questão de entender, entendeu? Mas era muito legal essa questão. Mas O Joyce aí, paixão, né? Paixão Joyce. É o que a gente estava conversando agora, tá vendo? Qual o mais educacional, os antigos ou os atuais? O que você acha, na sua opinião? rapaz, os games, eu vou botar na balança. Rapaz, eu vou botar na balança. Porque assim, eu não posso dizer qual era o mais educacional. Porque era o que mais lhe dava o prazer de jogar. Sim. Porque antigamente o jogo ele tinha era plataforma. Tá? Então, assim, a plataforma do jogo era aquela. Então, essa plataforma chapada, 2D, era como, por exemplo, para mim, o River Raid, por exemplo, era no educacional. Eu falei assim, vamos pontuar, vamos chegar até um limite. Então, assim, eu acho que antigamente eu tinha alguns jogos. Hoje em dia, por exemplo, Just Dance. Pô, Márcio, mas Just Dance é um jogo que você vai dançar? Sim, mas você dançando, você treina. Você dançando, você, de certa forma, você tá lá, tá em movimento. Sim, tá? sim. Eu tenho um jogo lá do Nintendo Wii, por exemplo, que é de tênis. Você joga 4 pessoas, velho. Porque são 4 controles, na verdade. Sim. Então, você botar um jogo desse, ele é educacional, você vai ter que pontuar, você vai ter que se movimentar, você vai ter que cansar. Então, assim, os jogos de hoje, eles têm uma plataforma diferente do que era ontem. Ontem eu tinha mais jogos, hoje eu tenho jogos específicos. Tá? É o meu ponto de vista, Paulo. Assim, eu posso estar errado, tá? Me perdoe, mas posso estar errado também, porque assim, eu não sou um expert em gamer. Tá? Pô, tem um aluno meu, chama Bruno, por exemplo, Bruno, eu digo assim, pô, Bruno, você, cara, eu sou seu fã, entendeu? Eu sou seu fã, porque você joga, é um cara que joga Street Fighter, tem campeonatos que participa assim, e você capta disso aí um momento para você se divertir e também monetarizar, fazer disso uma coisa monetária, entendeu? Então, eu acho muito legal isso assim. Mas os jogos de hoje, a depender do jogo, eu não vou dizer assim, Mortal Kombat não é educacional, mas eu joguei Mortal Kombat em 93, você entendeu? Sim. Mas, poxa, era legal, era inovação, um dos primeiros games que captava movimento real da pessoa, entendeu? Isso eu falo em 93, estou falando de 32 anos atrás. Tá? Hoje o jogo ele já é uma história, já tem um roteiro, tá? Mas eu acho assim, você tem que buscar aquele jogo que mais lhe agrada, um jogo que não lhe deixe, na verdade, de certa forma, não vou dizer transformar você em violento, mas que te traga um prazer de jogar e também educar dessa forma. Entendi. Ó, a galera interagindo legal aí, a filha do Rei Jesus. É legal, cara, você vê como você falou aí, você não pode dar, porque isso aí eu também acho que é uma coisa muito particular, né? Tem jogos, como você falou, Mortal Kombat já era um jogo relativamente violento, se a gente for olhar por esse lado, né? Então, hoje também existem jogos, assim, a diferença eu acredito que seja o gráfico, né? Tem coisa melhorando. Érica. Um abraço aí, Érica. Obrigado aí, viu? Inscreve no canal, viu, pessoal, que tá aí nos assistindo. E me diz uma coisa, hoje, como é que você, de uma forma mais prática possível, você puder explicar, como é que você aplica o game hoje como você falou, que você aplica em aula, em sala de aula. Como é que você aplica? Dê um exemplo, por exemplo, que você acha legal. Por exemplo, quando é muito engraçado, Paulo, porque na verdade quando eu aplico o game em sala, né? Quando eu falo assim, eu vou trazer o videogame amanhã, né? Eu falo pra turma. Inclusive tem alunos meus assistindo, eles vão já saber do spoiler, né? Tem aluno meu assistindo, então beleza. Aí o que acontece? Eu vou trazer o game amanhã. E aí, muita gente, poxa, eu nunca joguei videogame. Eu falei assim, bom, você vai jogar. Você vai jogar. Aí começa a pegar, tem aquele primeiro, eu falo, primeiro vamos treinar, vamos entender, vamos fazer, vamos, de certa forma, como é que eu falo? Vamos conhecer. Aí vai lá e apresenta. Sim. E aí o que acontece? Quando eles começam a jogar, aí eles veem, ele vai, pô, tô jogando, isso aqui é legal, nunca fiz isso. E aí eu falo o seguinte, ó, o ponto que vocês fizerem aí, vocês vão anotar e vão preencher na planilha. Primeiro a gente faz essa questão. Por exemplo, eu uso muito isso em aula de Excel, lá na instituição. Por quê? Porque eu tenho que gerar um dado
para eles entenderem como funciona. Dado tudo é tudo, número está em tudo, tá? Então, assim, eu tenho que usar um dado. Então, assim, olha, vamos colocar isso aqui, tá? Vamos trazer essa numeração que vocês fizeram. Vamos saber quem é o primeiro colocado? Quem é o segundo, quem é o terceiro? Então, a gente vai rolar uma planilha assim. Vamos saber na questão eliminatória como funciona isso? Vamos rolar isso aqui. Então, assim, eles fazem nessa questão, né? E aí, na hora que eles estão jogando, aí quando acaba que todo mundo vai para a planilha, pergunta logo assim, quando é que vai trazer de novo? Eu falei, poxa, agora já mais não. Talvez no fim do curso, mas agora mais não, porque eu quero que você jogasse, experimentasse, tivesse interação homem-computador, tá? No caso, homem-game, né? E aí eu queria que tivesse interação, mas assim, eu tive uma matéria na faculdade que chamava Interação Homem-Computador. Essa matéria eu nunca mais vi, acho que foi excluída da grade. Então o que acontece? Hoje eu faço a interação homem-game. Não só o game eletrônico, mas o game também de tabuleiro, por exemplo. Sim, sim. Usar o Uno, usar o jogo de carta, o baralho, o dominó, entendeu? Ele ter essa interação, ter essa vivência e também essa cognição de, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, como é que eu vou chegar aqui? Como é que eu vou pular? Isso pula? Qual é o botão que eu vou apertar? Então, assim, faz essa interação mesmo assim, Paulo. Essa questão, tá? Só por curiosidade, tá? Dê um exemplo de um jogo aí que você faz, que você já levou, por exemplo. Rapaz, River Raid, velho, do Atari. Velho, é engraçado porque assim, quando eu falo assim, amanhã eu vou trazer videogame, ele é PS4, senhor? Não. Não espere logo... PS4, vai logo no extremo, né? No extremo, porque é jogo gráfico da galera atual e tal. Eu falei, não, vou trazer jogo do meu tempo, do velhinho aqui. Aí eu levo o Atari. Rapaz, quando eles pegam o controle, eu passo, né? Aqui é um controle de Atari. Mas só tem um botão. Eu falei, sim, era o que tínhamos. Era um manche e o botão. Então vamos jogar. E aí eu boto River Raid lá. Aí eles começam a jogar River Raid. E assim, eu já vi muita gente chegar a uma pontuação grande e tal. E esses pontos na hora são coletas. De dados que vão gerar a planilha. E aí eles fazem, eles brincam, se divertem. Acho que é legal que a aula flui. Entendi. Né, o aprendizado fica mais fácil. Fica. Né? E quebra o medo da matemática. Você acha que os games, no modo geral, têm sido subestimados como forma de educacional? Você já viu alguém fazer algo, por exemplo, como o senhor faz? Não. Assim, com o projeto Retro Games, que é levar games para educação, não. Eu vejo o pessoal fazer reunião Retro Game para levar game assim, como o Museu do Videogame, por exemplo. Sou super fã do Museu do Videogame, tá? Fui em 5 edições dele aqui em Salvador, em shoppings diferentes, tá? A última edição daqui em Salvador foi no shopping Salvador Norte. Eu estive lá ano passado, véspera de meu aniversário, inclusive. E aí eu fui lá, visitei e tal. Então, assim, é uma coisa que eu não vejo o pessoal fazendo. Mas, de certa forma, assim, a ideia de eu empreender com o game foi trazer o game para a escola, para as escolas, para a instituição, para que as pessoas, além de se divertir, eles entendam que o game é educacional, sim. Ele pode gerar um ser pensante, sim. Ele pode melhorar você como um ser que vai pensar, agir, vai tomar decisões, porque o game é tomar decisão. Por exemplo, tem um game chamado Detroit Become Human, que é um game que você tem que tomar decisão. Se você tomou uma decisão, você tem um final assim. Se você tomar outra decisão, você tem outro final. Rapaz, eu acho que eu já joguei um. Eu joguei um parecido, não sei se é o mesmo. Que eles são, por incrível que pareça, você tem que jogar em dupla. Eles estão dentro de uma cadeia, e aí se você tomar uma decisão errada, eu acho que é mais ou menos... essa assim. Linha, mas ele não é isso daí, não. Ele é uma história de um Android e tal, muito assim, legal. Então assim, tem um jogo chamado Undown também, que teve um filme recentemente baseado no game, que ele também é tomado decisão. Você tem que salvar os 8 participantes, cara, eu só consegui salvar 4. O máximo que eu consegui. Por quê? Porque pelo menos um tem que morrer desses 8. Mas assim, é um jogo de tomar decisão. Então assim, é um jogo que me motiva a jogar. Por quê? Porque eu faço assim, poxa, se eu seguir aqui, essa linha aqui, eu vou matar o personagem tal. Mas se eu for por aqui, ele ficar vivo, eu salvo os 2.
Entendeu? Então tem essa tomada de decisão, sim. Então, assim, às vezes é subestimada, assim, principalmente as pessoas mais velhas, tá? Subestima, poxa, nunca joguei, nunca tive a oportunidade de jogar. O jovem hoje já nasce com game. Já pega game online, já vem game no celular, já vem essa questão. Eu sempre falo, ó, gente, quando eu for brincando na hora de digitar no olho, eu falo, ó, quem digita mais rápido é quem joga. Pode ter certeza, quem joga digita mais rápido. Porque você está lá aí, ó, fazendo essa interação, tá? Mas aí o que acontece? Na hora que eles estão digitando, por exemplo, eles estão aprendendo teclado, eu falo nessa questão. Eles começam a desenvolver. Então, o desenvolvimento do aprendizado pelo game é muito mais satisfatório. Porque ele não vai só se divertir, ele vai entender que o game trouxe a tomar decisão, o game trouxe uma vivência, uma experiência única, e assim, eu quero que eles tenham essa experiência, tá? De fazer isso mesmo, de montar, Paulo. Eu ia perguntar justamente isso, como ele contribui no desenvolvimento, né, de habilidades com foco de memórias e a tomada de decisão, né, como foi justamente o que você falou. Ele vai influenciar em muitas tomadas. Por exemplo, minha irmã Leila, por exemplo, eu sempre brinco lá na sala, olha, minha irmã zerou Sonic, por exemplo. Sim. E hoje ela não joga videogame, mas assim, ela foi lá em casa outro dia com a filha dela, e ela chegou lá e começou a brincar lá. Ela, poxa, eu me lembrei e tal, é legal, vou comprar um lá pra casa. Tá vendo que você tem uma memória afetiva, que lembrou, que isso ajudou a você a melhorar. Então, assim, por essas tomadas de decisões, assim, ele funciona muito legal. Eu acho que tem um funcionamento muito bom, entendeu? Eu acho que ele vem isso aí. Eu estava discutindo com o professor Sandro, que é o meu amigo, colega lá da instituição, tá? Eu trabalho no Senac. Então, assim, eu falei com ele assim, poxa, Sandro, ele falou, não, tem o Gênesis em casa. Eu falei assim, poxa, velho, como era legal ter o Gênesis, a gente não podia ter naquela época. Hoje a gente pode adquirir, tá? O Gênesis e tal. E aí, como é legal você praticar o Gênesis? Porque o Gênesis é um jogo, tá, de pensamento rápido. Então você tem que decorar, você tem que entender como vai jogar. Aperta ali uma cor, você aperta, ele vai começar a apitar cores, e ali você tem que fazer aquela questão. E hoje você tem o Gênio eletrônico, você tem outros tipos de jogos. Só que o Gênio, ele faz isso. É um jogo que não é no vídeo, mas ele é eletrônico. Ele toma uma decisão muito legal. Então, se você tomar uma decisão errada, ele vai levar, você perdeu. Entendeu? Então, assim, por exemplo, como o River Raid, por exemplo, se você tomar uma decisão errada, e o River Raid, ele é bem aquela questão. Se eu explodir o tanque, eu não abasteço a nave. Sim. Eu pontuo mais. Mas se eu abastecer a nave e destruindo algumas coisas, eu pontuo menos. Eu vou escolher o quê? Qual é a decisão que eu vou tomar? Abastecer o tanque jogar ou destruir tudo logo e abastecendo paulativamente. Essa tomada que às vezes eu tenho, que eu quero que eles pensem, que eu quero que eles vejam. Legal, né? Cara. Você falou aí, eu lembrei que acho que era Top Gear que você tinha que passar pela lateral para abastecer o tanque, né? Não, é River Raid. É River Raid, né? River Raid. Mas Top Gear não tem um negócio assim, não? Tem Top né? Gear tinha. Tem. A coisa de carro. Tem um jogo, Paulo, interessante do PS4, que ele faz uma homenagem, feito pro brasileiro, que é uma homenagem a Top Gear, chamado Horizon X. Rapaz, ele tem a música em Top Gear. Quando eu comprei o jogo, um jogo bestinha, para muitos, assim, mas para mim um saudosismo muito grande de trazer. Eu vi aquela música Top Gear tocando. Sim. Falei, eu joguei Top Gear. E inclusive tá chegando Top Gear 2 para mim agora. Na Super Nintendo, um amigo meu mandou lá de Maceió. Né? Porque assim, muitos amigos, muitas pessoas que viram um projeto que eu conversei, só em sentar e conversar, falaram assim, Márcio, seu projeto é massa, seu projeto é bom. Eu falei assim, velho, é para educação, não é? Eu não quero fazer isso aqui para, de certa forma, botar isso em shopping, não quero competir com ninguém. Eu quero educar, eu quero fazer de uma forma que eles pensem, que o videogame ali está ali, meu pai jogou, eu estou jogando, eu quero pensar, eu quero fazer isso aí. Né? Então, assim, o empreendimento nisso aí, tá? Todo o empreendimento é fazer com que o Retro Games ele seja uma coisa que as pessoas tenham a vivência, tenham o entendimento, tenham a tomar decisões, tá? Tenha, de certa forma, a diversão, né? E o saudosismo também, né? Por exemplo, como você falou, Mortal Kombat é um jogo violento. Mortal Kombat é um jogo de faixa etária de 18 anos. Para quem não sabe, 18 anos, entendeu? E hoje você tem a questão de faixa etária para jogo, tem livre, 14, Sim. 18, como o filme tem, né?
E o game hoje, Paulo, assim, para muitos que não sabem, ele está equiparado à mesma questão de filme, entendeu? Ele conseguiu tá equiparado na mesma questão de filme, tá? Os filmes hoje, a indústria cinematográfica tem um custo e a indústria de game também tem outro, tá? E aí, são essas questões também. Entendi. Pô, velho, as histórias, né? Você vê que é muita coisa que a gente não. A gente, olhando no olho nu, assim, né? Pra quem é leigo, só vê como diversão, né? No modo geral. Mas eu costumo falar o seguinte: hoje eu vou falar de mim, né? Eu tenho hoje um videogame, eu tinha um Xbox e tal, depois me desfiz o One, e hoje eu tenho na minha televisão, né? Minha televisão, a televisão hoje já vem, né? Com Game Pass, eu pago a assinatura e tal, enfim. E é interessante isso, olha só como o videogame ele acaba ajudando. Eu trabalho, eu jogo quando eu tô ansioso. Quando eu percebo que eu tô muito, por exemplo, eu gosto muito de futebol, é o único jogo que eu gosto de ficar jogando. Então quando eu começo a jogar futebol e começo a pensar, não, velho, eu preciso fazer uma estratégia para chegar, para fazer o gol, né? Que o objetivo é esse. Então eu faço o quê? Eu falo, ó, eu preciso ir com calma, tenho que ir tocando, ir passando de bola em bola até chegar no meu objetivo. Quando eu tô muito, eu pego a bola e chuto para frente, quando eu tô muito ansioso, eu não consigo fazer isso. Então quando eu jogo para trabalhar minha ansiedade. Entendeu? Para me fazer pensar, raciocinar e me ajuda na minha vida toda, em várias coisas. Então isso é muito interessante, né? Você falando isso aí, você bate aquela reflexão, né? Mas bate essa reflexão, Paulo, porque assim, eu, por exemplo, eu às vezes, tem hora que eu passo um mês sem jogar, mas tem dia que eu falo, chego em casa, vou dar uma jogadinha, sento e tal, e aí para poder pensar, ou desacelerar o dia, acho que existe isso também, desacelerar aquela questão do dia. E aí o que acontece, Paulo? Hoje, eu estava fazendo uma brincadeira que eu falei, ó, vamos pegar a bomba pet do PS2 e vamos pegar o futebol mais novo do PS5. O do PS5 hoje tem uma inteligência artificial que se você tá jogando com ele, ele começa a marcar os jogadores, cara. Então assim, ele começa a marcar, começa a fazer marcação. Aquele jogador é rápido, ele marca, ele faz, ele começa a marcar. Já o bomba pet não, você tem uma estratégia. Só que assim, o nível de dificuldade se aumentava, então assim, você aumentava por cima, mas hoje não, ele fala, olha, se você está ganhando aqui, eu vou aumentar seu nível. Isso, automático. É automático, aumenta automático. Então aí você começa a fazer isso aí. É verdade. Alan, nada disso, viu, pai? Você é boot pra mim, você sabe disso, né? Mas não vou nem discutir isso aqui agora. Depois a gente faz uma revanche aí, viu? Tá empatado 1-1. Eu era assim, tinha uma visão péssima de videogame até conhecer Márcio Santos. Olha só que depoimento massa. E ele explica de como o videogame funciona de fato para aqueles que aprendem a usar a ferramenta, tá vendo? Muito, muito bom o depoimento aí. Pois é. Você vê a importância, né? Agora me diz uma coisa, Márcio. Com as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Principalmente os games retrôs, como tornar esse projeto seu viável? O que você acha que falta? Você vê dificuldade? Você vê, como você falou, só para você montar toda a estrutura, você requer um tempo hábil, né? Ou você vê viabilidade nisso? Assim, Paulo, você perguntou o que é mais difícil fazer, né? Sim. Montar a estrutura é muito complicado, tá? Pensar na estrutura é complicado, tá? Porque assim, eu nas minhas andadas, desde que eu comecei a estudar informática, há 30 anos atrás, eu não vou dizer minha idade, o pessoal vai me chamar de coroa, mas é isso mesmo. Desde que comecei a estudar informática, eu sempre passei observando. Então, assim, eu pegava aquela ideia e tentava melhorar a ideia que eu via. Por exemplo, eu sempre trouxe para a sala de aula, para coisas assim, olha, eu vi isso aqui, não funcionou comigo, então não quero que funcione com vocês. Tá? Isso aqui eu quero que funcione de outra maneira. Vamos pensar aqui, então isso aqui é legal, vamos funcionar assim. Então, assim, montar uma estrutura dessa, Paulo, é muito cansativo, muito difícil. Tá? Eu tenho em casa quase 20 videogames. Tem um arcade, tem um Mega Drive, Super Nintendo, tem alguns lá mais novos e tal. Então, assim, é uma estrutura. Então, assim, encontrar parceiros para fazer seria uma coisa muito legal. Pessoas que acreditassem no projeto, pessoas que abraçassem essa ideia, como eu tive pessoas que me doaram, entendeu? Então, foi muito legal, assim, receber, por exemplo, um amigo vem de Monte Chapéu, o Robson, tá? E ele fala assim, Márcio, tem uma coisa para você, um presente. E assim,
Pô, você espera uma camisa, uma coisa assim. Sim. Cara, você não espera um videogame que o cara traga pra você, ele pega, isso é seu. Ele é meu amigo de infância, cara. Então, assim, eu me emocionei. Ele veio, ele, a esposa, os filhos e tal. E eu me emocionei. Falei, poxa, isso aqui é legal. Rapaz, muito obrigado, muito legal isso aqui, né? Mas, assim, encontrar parceiros que acreditem no projeto, tá? Que vejam isso. Tá? Hoje, por exemplo, lá na escola que eu dou aula, tem um curso de game. Pra você ter ideia, tem um curso que é um curso de produção de game, de você programar game, tá? Desde a interface até a jogabilidade. Eu acho interessante que alunos de hoje vejam isso, entendeu? E eles começam a reparar. Então as pessoas me chamam, Márcio, como é que a gente pode montar isso aqui para eles verem? Eu acho que isso é muito legal, para que eles possam, de certa forma, interagir. Depois, como é que foi criado isso aqui? Tá? Nós sabemos que programar não é uma coisa fácil, né? Nós sabemos que entender a lógica você tem que saber fazer uma lógica, Sim. criar um roteiro e tal. Então hoje é roteirizar. Vamos roteirizar. O jogo é um roteiro, o jogo é um filme hoje em dia, né? Então assim, antigamente também era roteirizar. Você acha que o cara que criou o Mario ele não roteirizou? Ele pensou, não, vou fazer um jogo que tem que salvar uma princesa, existe um vilão que é um dragão, copa. Então é um roteirizar. Então há uma dificuldade, tá, de você trazer hoje para que as pessoas entendam que produzir esse evento, para que as pessoas interajam, para que as pessoas façam, para que elas, de certa forma, entendam como funciona. Além de ser cansativo, é um trabalho, mas assim, eu tenho parceiros, por exemplo, quando eu fiz ano passado, que eu tive essa ideia em janeiro de montar, quando eu voltei de férias e tal, o projeto rodou em junho, tá? Agora fez um ano, agora em junho, 5 e 6 de junho fez um ano, que o projeto rodou. Então foi muito legal, porque assim, eu tive pessoas que acreditaram. Eu tenho um meu amigo Alan, lá do Senac, que ele acreditou nesse projeto. Tá? Sandro, que é professor também da área, que acreditou nesse projeto. Tive minhas gestoras também que acreditaram nesse projeto, né? Carol, minha coordenadora Kellen, que acreditaram no projeto. Esse projeto é legal, certo? Mas assim, a estrutura para montar, que a gente precisa assim, entender como vai funcionar. Né? Não é só jogar por jogar, mas jogar para aprender. É o jogar para aprender, para empreender, para diversificar, para divertir, tá? Todo trabalho pode ser divertido, entendeu? É um ponto de vista que você vai ter, tá? Cansativo vai ser todos, problemas vão ter todos, mas o jogar, o divertir, é isso que eu quero que eles entendam, que eles façam, né? Que eles busquem. Então, assim, ele vai montar um projeto desse, assim, às vezes eu gostaria muito que as pessoas acreditassem, que as pessoas dissessem, mas vamos investir nisso aqui. O projeto é para isso aí, para educação, vamos investir, vamos ver como a gente traz para cá, para tal escola, para tal escola, para tal escola. Eu pretendo, é uma coisa que eu assim falo por mim, que esse projeto rode 2 por ano, tá? Esse projeto Retro Games, ele rode 2 por ano. Por que 2 por ano? Porque 2 por ano é o ideal para que as pessoas vejam, para que as pessoas viabilizem, para ter uma visão, ter um entendimento, elas possam entender, ver e tudo. Mas é uma questão muito assim de estrutura também, né? Tem que ver a estrutura do que você vai fazer. Agora, Márcio, como, né, tudo existe custo. Né? Existe custo, infelizmente, tudo é nosso país, o mundo é capitalista, né? E como monetizar isso, cara? Já que você está voltado muito para, como você falou, você não pensa hoje, pelo menos hoje, né? Em estar aí expondo em shopping, expondo em certos lugares. Como monetizar isso até para você poder, de fato, levar para mais pessoas, né, essa ideia? Olha só, Paulo, no momento, como você falou, o educacional. Mas, futuramente, é realmente monetizar para que as pessoas... por exemplo, hoje existe aquela questão de alugar videogame para festa. Mas o pessoal aluga o que é novo. O pessoal aluga o que é atualidade, o que é atual. Por que não ir buscar coisas retrôs para poder alugar para espaços para as pessoas entenderem? Eu acho que o que eu vejo hoje é que as pessoas precisam entender que assim também o que eu tinha, tá? Eu posso trazer isso para agora, tá? Porque é um custo, tá? É um custo manter isso. Manter coisa retrô é muito caro, entendeu? No nosso país, infelizmente, a gente não tem essa questão de manter, tá? Quem mantém caro. Mas assim, eu pretendo que daqui a um tempo que isso não saia de uma escola e vá para um outro ambiente, né? Para um outro ambiente, para um ambiente de uma festa, para um ambiente possivelmente de um shopping,
Não para competir com o uso do videogame, que eu não estou para competir com ninguém, mas para trazer também essa questão. Olha, como é que eu vou fazer isso aqui? Pô, vamos fechar um ambiente aqui para fazer, vamos jogar, vamos brincar, vamos nos divertir. Mas a ideia é mais ou menos isso daí. É que as pessoas tenham essa visão, para que as pessoas tenham essa vivência e para que as pessoas entendam que também precisam ter um certo custo para que, né, se veja, viabilize, enfim, né, Paulo? Agora, cara, você falou aí da questão de botar, por exemplo, no aniversário. Você acha que hoje, por exemplo, essa criança ela nasceu hoje. Ela já nasce na era da tecnologia, do PS5, PS4, do Xbox e por aí vai, certo? Mas você não acha que isso aí também vem da educação dos pais? Por exemplo, você é um pai que gosta do retrô, né? Então, teoricamente, seu filho, ele vai ser criado com aquilo ali. Você falou que seu filho tem quantos anos? 18, faz 19 Pronto. anos. E ele tem, você falou que tinha um PlayStation 2, não é isso? Ele adora. Pronto, pois é. Mas hoje você pega uma criança hoje, um adolescente, que ele já é um adolescente, com 18 anos, e você for dar um PS2, ele vai dizer, não, eu quero um PlayStation, meu pai. Eu vou lhe trazer uma coisa engraçada. Muitos colegas, tem colegas meus e filhos de colega que falam assim, Márcio, o PS2 foi o melhor videogame que eu tive. Eu quero ter um de novo. Eu falei assim, por quê? Eu falei, não, porque assim, depois do 2, só veio mais do mesmo. Sim. O 3, o 4, o 5 só veio mais do mesmo. E aí o que acontece? O 2 tinha jogos e jogos, tinha uma biblioteca imensa. E assim, mesmo, Paulo, teve uma matéria que eu li, rapaz, há uns 2 meses atrás, que o PlayStation 2 bateu 25 milhões de exemplares vendidos em 25 anos de lançamento. Ou seja, eu estou falando de um videogame lançado em 2000, tá? E as pessoas ainda continuam com ele, né? Comprando. Não tem loja para venda, você vai comprar de um colecionador, sim, de uma pessoa desfazendo, como um aluno meu encontrou um PS2 no lixo, né? Um ex-aluno meu encontrou no lixo, então ele pegou, reparou, fez tudo e tá jogando. Falou assim, poxa, o melhor videogame que eu tenho. Então assim, você falou, vem de educação, tá? Eu não posso dizer assim, vou forçar que a pessoa goste, não. Por exemplo, meu filho, você fala, meu filho, mas ele, por exemplo, tem um jogo lá que ele brinca, que ele faz, que é um jogo muito engraçado, que é um jogo parecendo aquele Pong, Paulo, antigamente. E assim, você tem que empurrar a bola, que é uma bola gigante na sua tela. Isso eu tô falando de jogo online de computador. Sim. E você tem que fazer um gol. Ele brincando comigo, eu falei, eu sou craque disso aqui. Aí ele fica brincando, a gente fica brincando lá, e tem que fazer gol e tal. Tem uma pontuação máxima para chegar a 5 pontos, né? 5 gols, na verdade. E aí fazer isso tudo. Só que o legal, velho, é que ele se diverte com isso aí, com pouco. Legal. Mas você falou, educação, tá? Porque eu disse a ele, eu não vou te dar um PS5, vou te dar um 2. Então, assim, minha mãe, ela foi na casa de educação, estou falando disso na educação há 40 anos atrás, pô, que ela não podia me dar um videogame e tal, mas ela nunca me proibiu de ter. Então, ela disse, quando você tivesse o dinheiro, você compra. Então, assim, eu fui lá e fiz, eu comprei um Atari, era um Dactar, na verdade, um clone do Atari, não era o Atari da Atari, sim, era um Dactar, que naquela época tinha muito clone, que era o clone da Nintendo, você tem diversas, Top Game, Turbo Game, enfim, você tinha um clone do Atari, Dactar, tem o CCE, VG, que é esse que eu tenho lá em casa, que eu tenho num carro que um amigo me deu, que foi um Odyssey, é de 72. Eu tô falando de um videogame de 53 anos atrás, né? Ele falou, Márcio, não sei se está funcionando. Eu falei assim, se não tiver, é demonstração. Ele vai observar isso aí, ele vai entender, olha a linha do tempo que eu estou fazendo aqui. Tá? Isso é educacional. Isso aí também é para raciocinar. Não só você se divertir, mas você raciocinar. Eu tinha isso aqui, mas eu tenho isso aqui agora. Então, olha o que passou. De um circuito integrado para placas impressas. Né? Então, a gente tem muito essa questão, Paulo, também. Verdade. E como foi que o pessoal, né? Porque você chegar para seu, por exemplo, seu coordenador lá, tá, eu vou trazer o videogame. Como foi isso? Como é que eles abraçaram? E também os alunos. Rapaz, a receptividade disso tudo. Pronto. Vamos falar de coordenação, né? Primeiro ponto é assim, eu sempre falo assim, meu olhar, Paulo, assim, eu sempre trouxe, elas que me corrijam, se estão me assistindo, me corrijam, né? Eu sempre tive um olhar educacional para assim, eu olho e assim, pô, essa xícara aqui, Paulo, ela pode trazer um benefício na educação. Tá? Como é na educação?
ela pode, sei lá, ela vai fazer um ciclo, enfim. Mas assim, quando eu levei o projeto para lá, foi um intuito, porque me startou, me incomodou muito lá, dizer assim, poxa, eu não quero a aula tradicional. Sim. Eu não quero aquela aula de o professor está no quadro explicando e o aluno está ali aprendendo e balançando a cabeça. Eu falei, olha, ninguém aqui é lagartixa para balançar a cabeça, né? Então a gente vai aprender dessa forma. Então, assim, o brincar, o fazer eles se movimentarem. Quando eu trouxe a ideia, a primeira ideia, não era essa coordenadora que eu estou hoje, a Kellen, não era ela, mas assim, era a Luciana que eu levei para ela e falei, pô, legal, então vamos ver como a gente pode fazer. Eu falei assim, olha, eu preciso de ideia para maturar isso aqui, porque assim, isso aqui é escrita, mas a execução eu tenho que ter todo um planejamento, porque eu preciso de uma sala, tem que ter proteção, equipamentos que eu estou trazendo, enfim. Aí foi legal. E quando a gente chegou, sentou e falou, poxa, vamos trazer, vamos fazer isso por ano, vamos ter essa ideia legal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar. Eu cheguei, falei com o meu amigo Alan, né, Alan Rios, ele chegou, ele também joga, a gente troca ideia de game, é uma pessoa super gentil, super agradável de conversar também, assim. E ele abraçou, né? Eu falei assim, poxa, vamos fazer. Então ele começou. Aí ele teve o insight das caixinhas, né, de botar. Tem os vídeos que eu postei, Paulo, lá no Instagram do projeto. E aí eu postei lá e tal. E aí o que aconteceu, né? E aí comecei a ideia. Aí ele falou a ideia, pô, se a gente botar pegada de um circuito de segmento. Eu falei assim, legal essa ideia. E as caixinhas de mar, né, aquelas caixinhas com interrogação. Então, assim, foi muito legal essa questão. Aí teve um amigo também que filmou, né? Ele foi lá e filmou essa questão, fez a captação do vídeo, tal, e fez uma homenagem a mim, com coisas assim, enfim. Mas foi muito legal, assim, porque elas também viram que o game, elas primeiro queriam entender como que isso vai ser viável. Eu falei, nós temos aqui coisas que podem transformar os jovens. Como? Fazer eles pensar. Então, assim, foi muito nessa questão. Eu tive que trazer, pedagogicamente falando, né, que o game ele pode, sim, gerar um ser pensante, um ser de atitude, um ser de tomar de decisões, mas para eles abraçarem. E aí foi nessa questão mesmo. É um desafio a cada dia, porque se manter o sonho sempre vivo é um desafio, né? Imagina. Mas, assim, de certa forma, é um projeto que eu quero tocar, sim. Que eu quero ver, que eu quero que as pessoas entendam que não é só viver para o jogar, mas viver para o jogar e pensar. Né, Paulo? Show de bola, Márcio. Você é educador há quanto tempo, Márcio? Bom, na instituição que eu estou há 14 anos, vai fazer agora em novembro, tá? 14 anos eu educo, tá? Eu já digo sempre para os meninos na sala, eu falo, olha, eu não ensino hoje como eu ensinava 14 anos atrás, é diferente. Tinha a prova, e assim, prova pesava pra caramba. Não, eu falei, avaliação de conhecimento, prova não, que prova me cria um bloqueio, me traz uma coisa ruim. Falei, então, avaliação do conhecimento. E aí eu vim trocando, então assim, eu vim jogando essa questão. Eu comecei a usar game na sala com o Kahoot, né? Que é um jogo que foi uma coisa engraçada. Eu conheci o Kahoot em uma brincadeira de um grupo que eu tinha nerd, né? Um grupo que participava de nerd, de cinema. É um grupo bem grande e tal. Então a gente tinha sempre uma premiação para as pessoas que faziam lá. E o Kahoot, eu falei, eu quero ver isso aqui, eu quero ver. Aí eu fui lá, fiz o cadastro no site, o site era gratuito, passou a ser pago. Como qualquer site hoje, você vê como o Canva também tem a parte gratuita, mas tem a parte paga. E aí o que aconteceu, né? Eu passei a ver isso aí. E passei a usar na sala, como uma brincadeira para premiar. Tá? Eu pegava um livro, tá? Olha, vai ganhar um livro em primeiro lugar, vai ganhar um livro. Então assim, eu fazia essa questão, né? E aí o que aconteceu? Eu passei a olhar o Kahoot, eu passei a falar, eu vou para a minha área realmente do que eu vivi para poder trazer aqui para ver. Então eu comecei a ver isso aí. Aí eu fui lá para outro jogo, eu fui trazendo outro jogo, até chegar realmente aos consoles. Tá? O console ele também traz nostalgia, traz conhecimento, pesquisar. Porque, por exemplo, se eu levar um console antigo, eu falei, olha, gente, vamos fazer uma apresentação sobre o Super Nintendo. Vamos trabalhar aqui dentro do Canva, do PowerPoint, uma plataforma de apresentação, uma pesquisa sobre esse videogame. Não só vai jogar, não, a gente vai jogar
para pontuar lá no Excel, mas vamos trazer uma apresentação. Então, assim, é muito dessa questão também, né? De ver, verificar e poder moldar esse ser pensante, né? Entendi. Eu vejo, como te falei, você é muito focado nessa área. É óbvio que tem a ver o game, mas sempre tem a ver com a educação. Saindo um pouco dessa parte gamer, vindo para a parte da educação, o que é que você acha? Como você falou aí, eu sou um professor que eu procuro fazer diferente, digamos, vou usar esse termo, né? Não sei aquele padrão de professor que todo mundo enxerga e quer fazer aquele padrão. No início você me falou que você gosta de ir né? Pelo diferente, né? Sim. Até para ser de fato diferente. O que é que você acha, Márcio, você como educador hoje já há um tempo, que falta na educação hoje no nosso país? Investimento e seriedade. Investimento e seriedade. Assim, enquanto existirem professores que acreditam na educação, como eu acredito, meu amigo Albérico acredita, minha amiga Isabel, que se aposentou, acreditar, e outros profissionais como o Sandro Augusto, que é meu parceiro, meu colega lá na área de tecnologia, como o Alan e outros educadores que acreditam, né, na educação, eu acho que isso aí vai manter a chama viva, tá? Manter a chama viva, que a gente pode educar e pode se transformar em seres pensantes. Recentemente, Sandro mesmo teve um aluno que ele tinha autismo, né? Tinha um TEA, na verdade. Então, assim, foi muito legal, porque você sabe que quem tem o TEA, ele tem uma certa dificuldade de interação. E ele interagiu com o pessoal e Sandro teve esse insight também de trazer o gênio para a sala, e interagir com aquilo ali. Então, foi muito legal. E o depoimento dele foi muito emocionante no final da aula, da apresentação, tá? Foi muito emocionante porque o que aconteceu? Ele trouxe, tá, essa questão de eu vou interagir, eu vou pesquisar, eu vou investigar essa área, porque o professor me deu essa condição de fazer eu pensar, eu sair daquele ambiente, né? Sair daquele ambiente e poder caminhar. Então, assim, acho que foi muito legal essa questão, Paulo. Então, assim, ele trouxe essa questão para o aluno e assim foi muito emocionante, né? Coisas assim que a gente não vê todo dia, tá? Aquele professor que só pensa em entrar na educação para ganhar dinheiro, eu acho que está no caminho errado. Acho que para ganhar dinheiro, joga na Mega Sena, tente uma sorte, tá? Mas assim, entra na educação para promover um aprendizado, para promover seres pensantes, tá? Eu entro na sala, eu sempre digo aos alunos, tá? Assim, gente, eu estou aqui, mas eu estou aprendendo com vocês. E o que eu mais ouço é: eu não sei nada. Eu falo assim: não, eu não vou aprender só informática com vocês, eu vou aprender conhecimento de vida com vocês. Eu vou sair um ser melhor, eu vou sair pensando, eu vou me emocionar. Tem uma turma que está rodando recentemente agora, que eu acho muito legal. Eu sempre crio isso na sala, essa questão da interação um com o outro. No primeiro dia chegam tudo tímidozinho, assim, como é seu nome? Aí vai se apresentar. Sim. É uma estratégia que eu tenho educacional, uma estratégia também de quebrar o gelo ali na sala. Eles fazem café da manhã todo dia. Aí eu falei hoje: olha, vocês vão engordar seu professor. Porque eu vou sair daqui mais gordo que eu já tô. Daí ficam brincando. Mas assim, é um carinho tão grande nessa questão que assim, eu vejo eles assim, se preocupar um com o outro. Quando um não vai, pergunta. Poxa, por que não vai? Pergunta no grupo, pergunta no privado, no WhatsApp. Eu tenho contato com a primeira turma, Paulo, que eu tive aula, que eu dei aula no Senac. Inclusive encontrei o Gabriel, que foi um dos meus alunos, que trabalha na área técnica hoje. Hoje ele faz manutenção de micro. Ele foi meu aluno lá atrás, era um aluno que perguntava muito, que tem essa questão também. Eu falo: perguntem, dúvida depois da porta, ele vai se perder. Se você perguntar na sala, vai virar conhecimento, vai virar assunto. Então, assim, ele trouxe essa questão, o Gabriel fala assim: poxa, eu aprendi aqui, eu fui fazendo outras coisas e tal. E assim, ele me encontrou, tirou foto comigo, postou no grupo lá do grupo dele, que é o grupo de 2009. Eu estou falando da turma de 16 anos atrás, né, que vai fazer agora em setembro. Então, assim, ele trouxe essa questão e foi muito legal. Então, assim, eu vejo ele hoje nessa área, ele fala assim: poxa, eu peguei insights assim, então um aprende com o outro. Tal. Tem coisas novas que ele vai passando para mim. Falei: pô, legal, vou pesquisar sobre isso aqui, vou dar uma ideia, vou dar o meu feedback. Então, assim, é muito prazeroso ver. Então, a educação hoje no Brasil, ela falta seriedade, como qualquer outra área, tá? O professor também ser sério, a instituição ser séria, como a instituição que eu trabalho é muito séria, tá? Então, assim, hoje mesmo eu falo: gente, a questão assim, vocês estão um curso profissionalizante, um curso que vai se transformar num ser para trabalhar, e vocês vão estar nessa área para poder trabalhar e ver.
Tá? Como, por exemplo, tem uma aluna lá que ela falou para mim, poxa, eu vim do interior e não sabia, nunca mexi com computador, e agora eu estou até digitando bem. Ouvir isso para mim é muito legal mesmo, entendeu? Assim, então, assim, eu tive uma turma anterior a essa que eu estou agora também, que foi uma turma muito legal. Eu chegava lá, eu falei assim, poxa, a turma tinha uma aluna que levava um café. Ah, quer dividir? Eu falei, poxa, bota aqui um cafezinho que eu tenho que fazer o download da alma e tal. Sim. E aí, pronto. E então, assim, eu tive uma aluna também que ela me falou assim, poxa, foi muito legal ouvir dela disso aí, foi uma emoção além da conta, de ouvir dizer assim, poxa, você está me tirando medo de matemática. Porque ela, quando chegou no Excel, é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Tá? Eu vou dizer que 98% das pessoas não tem medo do Excel porque não sabem usar a ferramenta. Mas quando eles entendem, eles passam a dizer assim, poxa, eu vou fazer o intermediário, o curso avançado, enfim, vai se primorizar. Porque o que acontece muito nas empresas, Paulo, quando você vai trabalhar é o seguinte, as pessoas vão preencher planilha. Elas não fazem. E lá eu falo, vocês vão fazer o atrás da cortina. Vocês vão fazer a planilha e depois preencher. Quando você preencher, ela vai dar um resultado. E o resultado que você preencher, ela vai dar. Então, assim, nessa questão que eu venho trazendo, é muito nessa questão de educação de passar. Por isso que eu falo que o game, ele vem trazendo isso, porque assim, quando eu chego no Excel, que eu levo o videogame, ou levo outra coisa que vai jogar, é para eles fazerem pontuações, para eles fazerem dados, para eles coletarem dados e funcionar como aquilo, uma aula, e trazer isso bem mais vivo. E também tem aquela questão retrô, pô, meu pai jogou, eu joguei, meu pai tá tirando, teve um aluno que tirou foto, rapaz, eu falei, pai, tô jogando aqui o que você jogou na infância. Eu falei, provavelmente seu pai tem minha idade, né? Porque eu joguei isso aqui, eu tinha 13, 14 anos, então, ou 13, 14, 16 anos, então assim, né, tinha lá o real do pão, ia lá e jogava, então, mas era mais ou menos isso aí. O fliperama, por exemplo, da fichinha, né, levar essa questão também, eu tenho um fliperama lá que você tem que botar uma fichinha, mas é uma fichinha digital, né, para você poder jogar, então assim, isso também é uma questão bem nostálgica, bem assim, de interação mesmo, né, Paulo? E hoje o que mais te motiva a continuar sendo professor, essa profissão, né, linda aí, que é o que, para mim, na minha concepção, uma das profissões mais importantes que tem. Paulo, assim, ó, eu gosto muito do que eu faço, tá? Eu sempre digo assim, ó, toda a turma que eu vou começar é um frio na barriga, como se fosse a primeira vez que eu fosse entrar em sala de aula. Por mais que eu tenha 14 anos de sala, por mais que eu tenha 14 anos ininterruptos, né? Mas assim, eu vou dizer 16, porque foi o primeiro contato que eu tive com sala de aula. Por mais que eu tive isso, o que me motiva é essa gasolina diária, de às vezes, poxa, você chegar lá com alguns problemas que nós todos temos, chegar lá, ver o sorriso de uma pessoa aprendendo. O que me motiva é que eles continuarem aprendendo, eles trazerem isso para mim, a satisfação de não foi só se matricular por se matricular, mas se matricular para aprender. E assim dizer assim para mim, professor, eu consegui captar a essência, não 100%, mas assim, eu vou melhorar, e 100% a gente não faz nada, a gente sempre está buscando essências e melhorando e melhorando e melhorando. E o que me motiva muito é ver o quanto eles chegam. Dizem que sai do zero, porque você não sai do zero em instância nenhuma, tá? Mas você sai com alguma coisa, você tem alguma coisa, você traz alguma coisa, gente. Isso, Paulo Freire já falava, você traz isso com você, tá? E aí me motiva muito essa questão, tá? De você ver o aprendizado, ver a questão da pessoa estar aprendendo, crescendo ali, ó. E você pegar a mão e dizer assim, se o barco afundar, eu também vou junto. Posso ser o capitão da sala, mas assim, gente, eu vou ser responsável por vocês. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, o que me motiva ter isso é um combustível diário, Paulo, tá? De educar, de aprender ensinando, aprender aprendendo, né? É muito legal. Esse é o combustível diário que eu tenho. Legal, então você acredita que a educação em nosso país ainda tem jeito, né? Tem jeito, tem jeito. Tem pessoas que eu conheço que elas são muito, assim, focadas em educação. E também, quando eu vejo essa pessoa focada em educação, eu também fico focado na educação. E assim eu vou fazendo cada dia o dia melhor dele. Porque assim, muitas pessoas, Paulo, vão trazer essa questão assim de
vários problemas. Mas quando chega lá, a gente, uma risada, uma brincadeira, uma piadinha, um conto, uma história, uma vivência, todo esse contexto, acho que faz um dia melhor, faz ele pensar, faz ele aprender. Então aprender tem que ser uma coisa leve também, não pode ser uma imposição. Porque aprender por imposição não é obrigação, mas aprender para entender, aprender para ensinar, é muito legal. Então a estratégia que eu faço em sala, que é muito interessante, aquele aluno que se desenvolve mais, eu coloco ele para ele se movimentar na sala. Perder a timidez assim, olha, e ele começa a se movimentar. Isso é muito legal, tá? E eu tive alunos hoje que são profissionais da área, não só de educação, mas na área técnica, porque eles entenderam o ponto de vista, eles chegaram muito duvidosos na área. Né? E assim, o que eu vou fazer? Vou fazer manutenção de micro, vou fazer o que da vida? Falei, ó, tem N possibilidades. Você pode empreender para você, pode trabalhar na empresa, você pode fazer outras coisas. Enfim, das duas, uma. Você vai trabalhar para você ou empreender, né? Ou uma empresa. Então, assim, e eles hoje falam assim, olha, hoje eu fiz um curso de certificação internacional. Eu falei, que legal, cara, continue fazendo, entendeu? Eu não deixo de estudar, porque assim, um estudo não é só você sentar na frente do computador e estudar 1, 2, 3 horas, mas também, Paulo, é você aprender com o outro, é você conversar com o outro, como eu converso com o professor Albérico, e assim, eu às vezes, só em conversar com ele, eu estou aprendendo. Só em conversar com outras pessoas, eu estou aprendendo também, tá? Então, assim, é você verificar e ver essa questão também, né, Paulo? Andréa Vieira aqui perguntando, queria perguntar se esse mundo inteiramente conectado, o que poderia usar a favor do processo de ensino, tornando a internet uma ferramenta produtiva? Muito boa pergunta. Olha só, a internet é um mundo, a gente fala que é um mundo sem fronteira, mas o que pode tornar isso aí é a educação que vem primeiro de casa, a educação que vem trazendo essa questão de casa para também tornar a ferramenta plausível. Por exemplo, eu estou ensinando IA. Então, assim, fazer prompt de IA é complicado, tá? Porque, assim, hoje a pessoa quer pegar IA e fazer tudo. Ó, eu ainda brinquei hoje na turma e disse assim, olha, gente, não posso pegar IA e dizer assim, vou criar uma apresentação de IA e aí essa apresentação vai sair pronta para mim. Não, eu tenho que conhecer o assunto, tá? Que eu vou apresentar. Porque, assim, eu não posso chegar lá e dizer assim, olha, eu vou apresentar isso aqui, e dizer assim, não, isso aqui a IA criou. Tá? E eu disse assim, ó, gente, toda vez que você gerar uma imagem por IA, coloque lá na descrição, gerada por IA. A gente vê vídeos assim, nós vemos coisas nessa maneira. Mas assim, a internet hoje é uma terra sem lei. Se você deixar a pessoa pesquisar, você tem que dar direcionamento. Essa é uma coisa que você tem que fazer. Direcionamento para que a pessoa pesquise, para que a pessoa faça. Como eu disse hoje, olha, eu tenho uma aluna, Maria Luísa, ela fala assim, professor, você acha que a IA vai deixar a gente burro? Eu falei, não. Mas assim, você tem que usar como ferramenta um ao lado do outro. Por exemplo, vou fazer uma apresentação. Qual a apresentação sobre isso aqui? O que a IA te disse sobre isso? O que você vai tirar da inteligência sobre isso aqui? Então, assim, você vai produzir um jogo por IA? Daqui a um dia sim. Mas vai substituir a humana? Não. Eu acredito que não. Mas, assim, é muito de você moldar, fazer com que as pessoas entendam, entendeu? E também dar um discernimento. Por exemplo, quando a pessoa me pergunta assim, eu sou do aula tradicional. Eu falei, você pode dar uma aula tradicional, mas que tenha ferramentas para te ajudar. O Canva, a internet, a pesquisa. Ninguém vai... Poxa, a Biblioteca Central era um point. É verdade. A Saraiva é um point que eu ia estudar, que eu ia ler, que eu ia entender, era um point assim, porque era um ambiente que eu me sentia bem. Porque você ia ver livro, você ia ver game, você ia ver coisas legais. E hoje as pessoas perderam. Você vai na internet e pesquisa. Você pega um trabalho pronto, quer colocar. Mas assim, hoje tem ferramentas que buscam. Olha, trabalho foi na internet. Então nem pare para pensar que esse trabalho aqui foi na internet. Então assim, você não vai aprender isso não. Né? E você acaba não aprendendo de fato. Você né? não aprende. Você não... É como eu falei, o game que torna você pensante, te toma decisões, tá? Então, assim, tem pessoas que, de certa forma, não jogam, mas quando jogam, passam a ter uma vivência. Então, assim, ele fala assim, poxa, é que nem dirigir. Fala assim, olha,
eu aprendo a dirigir todo santo dia. Eu não dirijo, eu guio um carro. Porque dirigir é todo dia, porque você tem um trânsito que muda, tem a diversidade da estrada, tem as pessoas, tem tudo. Então isso aí te ensina a dirigir, tá? Mas você aprende e desaprende toda noite. Quando você bota o carro na sua garagem, quando você traz a questão de estacionar o carro lá, que você vai fazer outras coisas, você desaprendeu. Você reaprende no outro dia. Aí você vai guiar o carro no outro dia. Aí você vai lá e desaprendeu. Aí você aprende no outro dia. Então, assim, é tudo essa dinâmica. É a mesma coisa que você tem que fazer com informática ou qualquer outra área de educação. Você aprende e desaprende a cada dia. Tá? E você desaprende e aprendendo uma nova técnica. Tá? Por isso que eu disse, eu não ensino hoje como ensinava há 15 anos, 16 anos atrás. É totalmente diferente. Naquela época eu tinha a concepção de fazer uma prova, como o meu professor aplicava, de fazer uma coisa escrita, de fazer coisas, e as coisas foram mudando. Na pandemia, isso deu um boom, porque passou a ser eletrônico, as coisas serem muito na questão de ser digital, e aí passou a parte de compartilhar o documento, de fazer esse compartilhamento, enfim. Mas aí o que aconteceu? As pessoas passaram a ver de outra forma. Então, assim, eu falei, olha, vocês estão aprendendo como as coisas vão ser trabalhadas a partir de agora. Então, assim, se o aluno tomou aula comigo há 10 anos atrás, tenha certeza que se ele voltar hoje, ele vai ver um outro meio diferente. Se ele não procurou dar continuidade no estudo naquele meio termo, ele vai entrar hoje reaprendendo a dirigir. Verdade. Eu tinha aberto algumas perguntas, vou fazer mais uma pergunta aqui, certo? Leila aí, ó, Leilinha aí, ó. Um abraço, Leila. Quais são os principais elementos da gamificação, pontos, níveis, recompensas e etc. E como elas podem ser utilizadas para aumentar o engajamento dos alunos? Quais os principais? Quais os principais elementos da gamificação, pontos, níveis e recompensa? Pronto. E como elas podem ser utilizadas para aumentar o engajamento dos alunos? Pronto. Eu falo assim, primeiro que quando eles vão jogar, que eu falo que é uma disputa, né? Eles vão pontuar. Na pontuação, eu sempre falo assim, vão ganhar uma caixa de bombom. Aí, meu amigo, aí que você vê realmente... É Bavi, né? É Bavi. É Bavi. Só que eu falo, olha, vamos ser um Bavi amigável, vamos ser um Bavi coisa. E assim, eles começam a entender e tem essa interação de, além do jogar, do entender, do fazer, eles têm que pontuar, eles têm que... Então assim, eu boto um prêmio lá, olha, o prêmio é isso aqui. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Vamos pontuar? Vamos. Assim, então eles começam a entender. Eu sempre falo assim, o pior é o primeiro e o último. Porque o primeiro é o que vai dar o start. O último é o que vai ter que ser melhor do que aquele que pontuou. Verdade. Maior. E aí, meu amigo, aí que a coisa tem interação, é o Bavi, é o Fla-Flu, é aquela questão de você realmente jogar. Mas é muito interessante, porque assim, além de você ver muito essa questão do entender e jogar, do gamificar, né, como Leila perguntou, qual nível eles vão aprender, eles saem lá, dizendo assim, não saem pensando em comprar videogame, não. Às vezes até outro fala, não, eu vou comprar um desses para ter em casa, legal, porque ajudou a eu pensar. Mas assim, eles saem de lá dizendo assim, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho em tal coisa? Em tal aplicativo? O que eu posso ajudar no meu desempenho no Excel, na digitação? Será que o controle me ajudou a ser mais pensante, aquele de eu ser uma pessoa de tomar decisão mais rápida, entendeu? Eu falo, porque se você tomar decisão mais rápida num carro, você vai bater, entendeu? Então, assim, tem essa questão também. Quando eu pontuo que vai ter prima, aí que o Bavi rola. Né? Márcio, meu amigo, de antemão, quero te agradecer, cara, pela sua disponibilidade. Obrigado. Né, o papo muito legal, aprendi muito. Eu acredito que as pessoas também aí, a partir de hoje, quem nos acompanhou, ainda dá tempo, pessoal, vai no YouTube, volta lá, certo? O vídeo fica gravado, aproveita, inscreva-se no canal, dá uma curtida lá, comenta lá, porque o Papo de Márcio aqui abriu, com certeza, minha mente muito, né? Como você falou, o game de uma forma lúdica, né, e nos ensina não só a questão da diversão, né, nos ensina várias coisas aí, como tem vários relatos de pessoas, né, e com certeza tem muitas pessoas que, assim como atividade física, por exemplo, né, que saiu de depressão por causa disso, enfim,
entendeu? De antemão agradeço, Obrigado. né, pelo papo, certo? Queria que você deixasse uma mensagem aí para seus alunos, para seus colegas, né? Um conselho, uma mensagem que você queira que queime no seu coração, certo? Daquela pessoa que eu sei que você, pelo que eu vi aqui, é bastante querido, né? Todo mundo aqui, foi uma interação muito bacana aqui. Aí eu queria que você encerrasse aí, deixando essa mensagem aí. Olha só, eu sempre vou dizer uma coisa assim para todos os alunos, pessoas que me conhecem, pessoas que estão no meu dia a dia, certo? Uma coisa legal. Nunca deixe de acreditar num sonho, tá? Acho que se você teve um sonho que foi ceifado, ele foi cortado, você tem que realimentar e saber que a dificuldade vai existir, tá? E aí você sempre se buscar o melhor de si mesmo, tá? É difícil, é complicado, vai desanimar, mas assim, eu sempre uso a metáfora de filme. Eu falo assim, pô, Rocky Balboa era um cara que eu gosto muito de filme, Paulo. Então assim, eu falo, Rocky Balboa era um cara que sonhava em ser lutador, Sim. tá? E aí o que aconteceu? Quando Apolo o chamou para aquele desafio que era uma coisa meio que assim, não, vou desafiar um desconhecido para dar a chance dele lutar. Ele não esperava aquilo. Então o Rocky, ele subiu no palco para ganhar. Então ele acreditava naquele sonho, ele acreditava naquele momento, ele acreditava nele. Então acredite em vocês. Para todo mundo assim, acho que eu ouço isso muito o tempo todo. Eu ouvi de pessoas o tempo todo essa semana, que eu tenho que acreditar em mim mesmo, que eu tenho que ser muito otimista. E assim, eu passo a entender que eu tenho que ter esse otimismo sim a cada dia, certo? E assim, lutar realmente para suas conquistas, tá? Tudo começa de um degrau, tudo começa a subir de um degrau. Se você precisar subir e descer 10, faça. Porque não é humilhante você retornar. Humilhante é você desistir, tá? E deixar para trás. Então, assim, muitos sonhos de pessoas foram deixados para trás porque as pessoas desmotivaram, alguém desmotivou ela. Mas se você passar a observar que as pessoas que desmotivam vocês são pessoas que não querem ver você subindo, continue subindo, tá? Continue subindo e provando que você é capaz de fazer. Então, assim, lute por aquilo que você acredita, tá? Nunca deixe as pessoas dizerem que você não pode, tá? Eu sempre brinco com os alunos chegam lá, porque eu sou bom. Eu falei, não, bom é animal, tá? Você é um ser que não conhece, uma pessoa que não tem conhecimento prévio disso, tá? Mas você vai aprender e você vai ter esse conhecimento prévio para que você possa, tá, entender isso aqui. Não, se você não se tornar expert, mas se tornar uma pessoa que conhece, um conhecedor. E aí, continue estudando e continue caminhando. Essa é a mensagem que eu deixo para todos aí. Beleza, beleza. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Quero agradecer também nossos apoiadores, Márcio, até porque para acontecer isso aqui a gente precisa. Agradeço aí IL3, a Faixa TV Internet, Gol Plus, Elo1, Rangel Barber, que é o que dá o grau aí para deixar a gente mais simpático, certo? Agradecer meu amigo ali, parceiro Jefinho ali, que tá ali. Sem ele isso aqui não aconteceria. Gustavo ali, nosso fotógrafo, nosso filmmaker, o homem faz tudo aí. E vocês, né? Porque sem vocês isso aqui não existiria. E, além de tudo, né? Acima de tudo, a gente não pode deixar de agradecer a Deus também, né? Porque sem ele, nada disso aqui existiria. Pessoal, que Deus abençoe a noite de cada um de vocês aí e até a próxima, se Deus quiser.